Boa noite. Hoje, no Estado da Nação, recebemos Imtiaz Valá. Ele é especialista em boa governação e desenvolvimento. Também é docente universitário. Este programa chega numa época em que o governo de Daniel Chapo já entra em funções. É sobre isto que iremos falar na presente edição. Boa noite, Imtiaz, e bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores da MBC TV e agradecer a MBC pelo convite e boa noite, Isaac. Muito bem. São 100 dias que vão servir de medição para este começo de governação de Daniel Chapo. Como é que perspectiva o que será o país? Daniel Chapo encontra um país fracionado, um país com inúmeros desafios, a economia em recessão, digamos assim, depois do que aconteceu a seguir as eleições. Como é que perspectiva o país para os próximos tempos? Okay, muito obrigado. Olhando desde o dia 15 da tomada de posse, começar pelo discurso de tomada de posse, Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Daniel Chapo, eu penso que é, na esteira do próprio discurso, um ciclo de governação, de reconstrução, ele mesmo citando as palavras dele, de reconstrução e com vários desafios, quer políticos, sociais e econômicos, e também, além da reconstrução, que já tem como meta de devolver a esperança aos moçambicanos. Eu penso que para fazer a ligação desses dois pontos, o trabalho vai, tal como vê no lema dele, vai ser a condição sine qua non. E deu para perceber o próprio discurso que fala de questões como reformas institucionais, redução dos ministérios, secretarias de Estado, as medidas de austeridade, as regalias, a própria privatização, reforma do setor mineiro, gestão das concessões, passa a ser ou concessão ou público-privada, modernização da administração pública no sentido de ser com pagamentos informatizados, a questão também de rever a responsabilidade social das empresas. Estou aqui nesta pequena reflexão a fazer citação daquilo que foi a mensagem no discurso de tomada de posse. Eu penso que é um elemento, é um documento que é o fio condutor desta nossa reflexão, traz as ideias do novo líder, né? Também a questão de melhorar a criação do ambiente de negócio menos desburocratizado e a questão da transformação digital. Hoje em dia estamos a ver que as grandes potências também estão numa guerra para a política externa, domínio das tecnologias. E aí também eu penso que este ministério que foi criado agora vai ter um protagonismo, vai pôr o país a engrenar nesta linguagem global. A questão também de apoio às micro, pequenas e médias empresas, estou ainda a trazer aqui as áreas, facilitação do turismo, reformas do mercado do trabalho, a questão da educação, reformas na área dos recursos educacionais, infraestruturas educacionais, valorização do professor. Também ele traz a questão na área da saúde, né? Saúde é um direito fundamental, como ele cita, e a questão também dos hospitais de referência, saúde preventiva, dignidade, combate ao crime organizado, sobretudo, no concerne aos rápidos, e também a questão da própria corrupção, com as reformas, modernização do serviço da administração pública e a cooperação com o mundo, né, exterior. Eu penso que ele apresentou as linhas com que vai ser o suporte do seu governo, que vão ser praticamente vai ser um reiniciar do Estado. Eu penso que sim, estamos a falar mais de reconstrução, e a reconstrução é acompanhada de reformas. E eu penso que no século XXI que a gente se encontra, a governação está impregnada destes desafios, de haver reformas, sobretudo. E reformas que trazem expectativas na sociedade, além com a esperança, mas sempre o cidadão espera resultados positivos e tangíveis. Exato. Na sua vida, na sua sociedade, onde estão inseridos, no bairro, no seu dia a dia. Eu penso que é um ciclo de governação com desafios e respondeu bem, em minha modesta opinião, esse discurso respondeu bem para a sociedade, puxou a sociedade. Ou seja, Chapo disse no seu discurso inaugural o que os moçambicanos pretendiam ouvir. Exatamente. Ele falou mesmo aquilo que estava no imaginário dos moçambicanos. E as pessoas estão com expectativas. E as pessoas começam a sentir que não, é este tipo de liderança que a gente
precisa e que nos dá uma luz de onde é que nós vamos. E pronto, agora é o trabalho e vamos ver. Sim, do discurso à prática. Exatamente. Como efetivamente levar a cabo estas com ações concretas, perspectivas, como concretizar esse desiderato. Exatamente, e estar de encontro com a expectativa dos cidadãos. Eu penso a questão é mesmo esta: como levar avante o desiderato. Sim, o desiderato que se propõe aqui o Presidente da República. Foi um discurso aplaudido, que tocou o coração dos moçambicanos. Praticamente de ruptura com o passado recente. Os ciclos de governação têm que ser de ruptura, porque vem novos líderes, nova forma de um ser humano pensar, e é normal. E a ruptura não pode ser olhada no sentido negativo, pejorativo, não. É ruptura para construir-se uma nova sociedade, uma nova forma. E este que é importante. Todos os moçambicanos, acredito pelo discurso, identificam-se, estão esperançados. E agora, a questão como é que se segue, eu penso que a primeira resposta nós fomos dado estava aqui a ver, foi dado pelo Decreto Presidencial número 1/2025, 16 de janeiro, que extingue os ministérios, secretarias e cria novos ministérios. Essa é a primeira resposta. Exato. Antes de irmos a fundo nesse ponto, quando levanta a questão de ruptura, dá aso àquela percepção que existe quando termina um ciclo, vem um novo governo, um novo presidente, e constitui a sua equipa, tudo aquilo que tinha sido feito no passado, vamos assim dizer, colocado debaixo ou metido na gaveta, depois inicia-se novos planos, não há uma continuidade no que vinha sendo feito pelos anteriores governantes, porque não serve o que os outros fizeram. Será por isto? O que eu estou a notar na minha modesta, eu penso que aqui há mudança de metodologia de fazer as coisas. A nova metodologia assenta numa filosofia. Vamos fazer as coisas diferentes para ter resultados diferentes. E eu penso que isto já é uma metodologia. Inspirando-se, se calhar, naquilo que de bom foi feito Exatamente. Se há alguma coisa que quero acreditar que de bom foi feito, e no final do dia o cidadão está a ser tem benefícios disso, eu penso que há que melhorar, há que incentivar, há que investir mais. Se algumas coisas não estavam a beneficiar o cidadão, com nova metodologia, adequa-se. E ele sempre tem dito que vamos fazer diferentes para alcançarmos resultados diferentes. Aqui já está a trazer filosoficamente a sua metodologia. Né? E voltando já para a questão da reestruturação das instituições do Estado, os ministérios, sim, a extinção de uns, a fusão de outros, a extinção da Secretaria de Estado, como é que recebeu esta mensagem? E também esta questão de fundo, que é a eliminação de algumas figuras do próprio poder. Falo, se acabaram com a figura do vice-ministro e também requalificar-se aquilo que são os titulares das secretarias, os secretários provinciais, secretários de Estado a nível de província. Secretário de Estado a nível de província. Sim. É aquilo que dizia aqui no início da nossa conversa. Todo o ciclo de governação hoje, em pleno século XXI, pelos desafios que se deparam, os vários domínios sociais, económicos, políticos, estão condenados a reformas. Sua Excelência, o Presidente da República, o que está a fazer é a sua perspectiva de reforma para atacar os problemas que apoquentam os cidadãos. E ele olhou que fazer a redução da carga institucional é uma via. E isto vai desembocar numa austeridade. Ele fala de 18 mil milhões de meticais anualmente. Eu penso que vão ser recanalizados para as outras áreas sociais, reforço da educação, a saúde. Sobretudo estas áreas. Exatamente. Vias de comunicação, apoios pensionistas e tal. Eu penso que este é um caminho de criar, fazer as reformas. E é de louvar. Eu vou só abrir um parênteses. Se for a ver, nos Estados Unidos também foi empossado o presidente norte-americano, ontem. Ele entrou com uma lista de reformas também. Medidas de austeridade. Eu não vou deter muito no contexto americano, mas só estava a abrir um parênteses e mostrar que também detém-se muitas medidas de austeridade e reforma. Eu penso que isto só vem a sublinhar a ideia de que o mundo não está bom. Não está bom no sentido de que os recursos começam a ser escassos e há que
garantir o funcionamento dos países, das instituições, com o pouco dinheiro existente. O que acontece, eu chego a perceber que os desafios são superiores à disponibilidade dos recursos. Então tem que haver uma engenharia de processos, financeira, de processos, até de inteligência. Temos mais desafios e menos recursos para atacar os desafios. E os líderes têm que ser inteligentes nisso. E Sua Excelência, o Presidente da República do Chão, está sabiamente a iniciar por este passo. Percebeu que não. Aqui tem que haver reformas, tem que haver medidas de austeridade, tem que haver transparência, que não basta isto, tem que haver transparência, tem que haver prioridade na execução destes recursos que vão sobrar, tem que haver também um uso racional dos recursos públicos. Quer dizer, há um pacote aqui de medidas, eu penso que... Destaca-se muito a questão da racionalização Exatamente. dos dinheiros. Dos dinheiros públicos. Tínhamos Isto é muito um importante, governo fique claro. despesista, temos assim considerar. Sim, o passado tinha uma estrutura pesada e provavelmente possa ter respondido aos desafios do seu tempo. É a observação que eu tenho. Mas agora, atualmente... Mas, na sua opinião, respondeu minha... efetivamente aos desafios do tempo que durou esse governo? Bem, sem estar a fugir da análise deste ciclo de governação, eu penso que a governação passada, numa análise SWOT, fofa, teve os seus pontos fortes, teve os seus pontos fracos, teve as suas oportunidades, teve as suas ameaças e tentou sobreviver dentro deste quadro que estamos a apresentar. Agora, voltando à nossa análise, eu penso que a governação está a se iniciar, está logo a ser marcada por este conjunto de reformas, medidas de austeridade, racionalização da despesa pública, idoneidade dos próprios gestores públicos. É uma exigência. É uma exigência, a prestação de contas, declaração dos bens e também corte de viagens desnecessárias. Eu penso que este é um caminho e isto dá alento ao cidadão, porque no final do dia o cidadão está na televisão, está nas redes sociais, lê o jornal tradicional, ele precisa estar informado. Mas há pernas para... estas medidas têm pernas, efetivamente, para caminharem ou para serem execuíveis, conforme aquilo que é a aspiração do próprio povo e a aspiração do próprio Presidente da República. Ele é que anunciou estas medidas. Acredita que estão efetivamente reunidas as condições para que isto aconteça? O que é que terá de ser feito efetivamente para que estas medidas possam ser colocadas em prática efetivamente? Porque eu reitero, do discurso para a prática há sempre uma distância. Este é um ditado que encaixa perfeitamente. Sim. Também para esta situação. O que é que deve ser feito efetivamente? Eu penso... Porque já anunciou que estas reformas são reformas, mas para implementá-las efetivamente, que condições devem existir no país para que elas sejam implementadas efetivamente? Eu penso que, olhando para o discurso de tomada de posse dos novos membros do Executivo, liderado por Sua Excelência, o Presidente Daniel Chapo, ele foi claro lá. No que concerne à Primeira-Ministra, ele deu os termos de referência, o que vai ser o papel da Primeira-Ministra, que é, com mestria, coordenar a equipa, assegurar a ação dos membros do governo, monitorar a execução dos programas. É uma espécie de capitão da equipe. Exatamente. Tem um treinador, o treinador que é o presidente. Exigindo muita determinação, cumprimento da missão, como servidores públicos. Isto é no que concerne à Primeira-Ministra. Para a Ministra de Negócios Estrangeiros, eu penso que é para nós termos como perceber o que caminho vai se percorrer nesses 100 dias. É importante percebermos qual foi a mensagem do discurso de tomada de posse dos membros, porque estamos aqui a compulsar sobre esta comunicação. Também falou de que ao nível do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação tem que haver mais agressividade na execução da política externa, na busca de resultados tangíveis, na ação de cooperação internacional. Nenhum Estado vive sobre si. E as relações sobre Estado têm que ser relações muito intensas, muito dinâmicas e com relação de resultados. Reciprocidade. Exatamente. Win-win. Uma relação de ganhos mútuos. Ninguém coopera consigo quando tu não tens ganhos. E tu também não se juntas. Então, eu penso que é esta dinâmica que também o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve trazer. Também o Ministério da Defesa, no que concerne a defesa da soberania, a integridade territorial, tem que estar ameaça à integridade territorial, e vários níveis também, que ele falou.
a mesma assemelha-se ao Ministério do Interior, haver mais dinâmica no combate a várias formas do crime. Estamos a falar dos raptos, que ainda é uma dor de cabeça, estamos a falar de narcotráfico, branqueamento de capitais, o crime organizado no geral. Eu penso que terá que se reinventar também esse setor, novas formas de investigação, de cooperação internacional, o uso de novas tecnologias, né? O crime organizado hoje em dia também mudou para essas dinâmicas. Né? E eu penso também ao regressar do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Eu penso que aqui foi uma decisão assertiva. Olhando a experiência que o país teve de ter tido o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, que ajudou a dar alguma coordenação, algum entrosamento ao nível de ciclo nacional de políticas, de elaboração de políticas públicas no geral. Estou a falar da máquina governativa, não somente uma micropolítica. Então, qual vai ser efetivamente o papel deste Ministério? É o Ministério fulcral para o funcionamento de todos os outros. Olhando, citando aquilo que é a palavra de Sua Excelência Presidente no empossamento do Ministro da Planificação e Desenvolvimento, foi claro que a relação à planificação deve ser assertiva, refletir os reais anseios da sociedade. Por isso também deve ser um nível com responsabilidade de planificar, coordenar, controlar e executar a execução de políticas no domínio da planificação e desenvolvimento econômico, social integrado, orientada à independência econômica. Quer dizer, este Ministério... E ainda a monitoria. Exatamente. Este Ministério terá o papel de monitorar, avaliar e calibrar desde a elaboração até a implementação, todo o ciclo de políticas públicas. E provavelmente pode servir como num semáforo que te diz isto é o laranja, isto é o verde, isto é o vermelho. Então este Ministério vai dizer isso, porque ele tem uma missão neste todo ciclo de planificação, é a independência econômica. Pode olhar, por exemplo, é um exemplo de outros ministérios, que é no que concerne aos indicadores da agricultura, de pesca, podemos estar ainda não estar a alcançar, ou houve satisfação. É um exemplo que estou a dar deste papel deste Ministério do ponto de vista técnico já, né? E também depois ter a própria política pública de cada setor elaborado para os outros setores da economia. Então este Ministério vai fazer este papel, esta dança. Se fôssemos numa equipa de futebol, teríamos dito que é ali o pivô do jogo. Exatamente, vai deambular pelo meio campo. Exatamente, o trinco. Eu penso que este é um ministério que vai ter esta função. Olhando para o Ministério da Economia, que é a fusão da indústria, comércio e turismo, eu penso também... do Ministério da Economia e Finanças. Era do Ministério da Economia e Finanças. Sim, saiu do Ministério da Economia e Finanças, mas aqui já é numa outra roupagem, que eu percebi. É a relação, não no sentido das competências do que era o Ministério da Economia no passado com Finanças. Isto não. No sentido de integrar políticas do domínio da indústria, comércio e turismo. É uma nova abordagem. Como é que esses setores econômicos vão juntos? Há sempre uma confusão entre economia e finanças. Qual é o papel de um e de outro ministério, de cada um desses setores, afinal de contas? Economia e finanças. Exatamente. Eu penso que agora, com esta separação, já está essa dúvida, né? Esta confusão no imaginário já está ultrapassada. Sabemos que a economia vai virar-se mais para políticas que estão mais focadas para o crescimento e desenvolvimento da economia, perseguindo também a independência econômica, olhando especificamente a produção de cada setor. Estamos a falar de indústria, comércio, turismo, até a própria agricultura e pescas. Isso é como os setores produtivos. Para a economia, né? Depois isso pode impactar sobre o produto interno bruto, etc. Agora, olhando para as finanças, é a questão da gestão dos fundos públicos, a questão do tesouro, a questão da tributação e transparência, a questão, enfim, eu penso que agora está claro. Está claro e não pode haver já confusão, né? E as pessoas já têm que perceber. E outra coisa é em relação ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que mantém-se, que tem um ministro que vem conhece a casa, era vice. Eu penso que estão claras a função deste Ministério. Provavelmente terá desafios no âmbito da redução, neste processo de elaboração de reformas, de criação de novos ministérios, criar as competências, e também falou, Sua Excelência Presidente da República, falou da questão também das competências do Secretário de Estado, vão ser revistas. Eu penso que este Ministério o Ministério da Administração e Função Pública estará com este dossiê para tentar adequar-se, e temos o próprio também, posso dizer, regressar, do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas,
acho que já tivemos um bocadinho no passado Sim. esta figura, também As vai... pescas e a agricultura estavam. Exatamente, Sim. vai também olhar como é que vai contribuir para a independência. É importante perceber o fato do Ministério da Planificação e Desenvolvimento estar com a função de garantir a independência econômica, mas é do ponto de vista de coordenação. Sim. A independência econômica tem que ver dos setores produtivos. O que é que a indústria vai produzir, o comércio vai produzir, o turismo vai produzir, a agricultura vai produzir, pescas vai distribuir, o ambiente vai produzir, a energia vai produzir. É aquilo que dizemos, é o Ministério. E o peso das próprias instituições, dos próprios ministérios? Há um aglomerar, passo o termo, de setores num único, ministérios. Como é que funciona instituições, por exemplo, abarca agricultura, pescas, o ambiente? Como correlacionar estas forças numa única instituição? Eu penso que após este decreto presidencial, Sua Excelência Presidente da República vai também exarar outros documentos legais que vão dar suporte. Aqui há um trabalho técnico de constituição da comissão técnica, que pode existir uma comissão técnica central, que pode vir apoiada pelas subcomissões técnicas de cada setor. Aí acredito que poderá haver e vai haver novo estatuto orgânico dos ministérios, nova visão, missão, atribuições de funções, novas direções nacionais, novos departamentos. Então, eu penso que vão ser neste processo já integrado. Vai nascer novas unidades internas nos ministérios, mas numa perspectiva integrada. Eu vou dar um exemplo. Se tinhas, por exemplo, uma direção que só tratava de comércio, provavelmente sendo uma atividade comercial, pode nascer uma nova direção que, além de comércio, junta com outras atividades econômicas. Eu penso que há um trabalho técnico ainda a percorrer para frente e próximas reflexões podemos, este e outros fóruns, voltar a refletir sobre a nova roupagem que vai nascer, né? E que terá que começar a ser vestida pelos ministérios. Então, voltando ainda à questão dos ministérios, nessa análise, temos também uma nova aposta, o Ministério dos Transportes e Logística, olhando aquilo que é a missão de Moçambique nessa ADC, né? Temos uma responsabilidade ao nível dessa ADC, Sim, que é a questão do país de Interland, dos corredores de desenvolvimento. Eu penso que este Ministério foi muito olhado nisto e ele explica que no mundo atual é crucial abordar o desenvolvimento tendo em conta os transportes e inerente à logística. Estamos a falar que tem que haver execução neste Ministério, responsável pela execução de políticas no domínio dos transportes, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, meteorologia, infraestrutura e corredores. Eu penso que e os próprios corredores de desenvolvimento, sim, Maputo, Beira, Nacala e outros. Então, vamos aprofundar, meu caro Imtiaz, na segunda parte, este ponto que tem a ver com o setor dos transportes e logística. Sim. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos então ao nosso intervalo neste Estado da Nação, onde recebemos Imtiaz Valá. Ele é especialista em governação, em boa governação e desenvolvimento. Também é docente universitário. Até já. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Hoje, no Estado da Nação, recebemos Imtiaz Valá. Ele é especialista em boa governação e desenvolvimento. Também é docente universitário. Como é que perspectiva o país para os próximos tempos? Um ciclo de governação, de reconstrução. Praticamente vai ser um reiniciar do Estado. Estamos a falar mais de reconstrução e a reconstrução é acompanhada de reformas. Chapo disse no seu discurso inaugural o que os moçambicanos pretendiam ouvir. Exatamente. Ele falou mesmo aquilo que estava no imaginário dos moçambicanos. Há mais 6 ministérios por serem preenchidos. O porquê deste interregno, este intervalo para a nomeação
dos titulares destes ministérios. Os próximos 100 dias vão servir apenas, vamos assim dizer, para reestruturar, arrumar a casa e depois que vem um start efetivamente para o país começar a funcionar. Eu penso que estamos de volta já na segunda parte deste Estado da Nação, em que recebemos Imtiaz Falah, especialista em boa governação e desenvolvimento, docente universitário. Estamos ainda na ressaca do início de funções do novo governo, liderado por Daniel Chapo. Tentamos perceber a engenharia que será colocada em prática para poder fazer funcionar este governo. E falávamos, antes de sermos para o intervalo, do Ministério dos Transportes e Logística. A questão que eu gostava de colocar ao Imtiaz é como operacionalizar o funcionamento deste setor, conhecendo-se os desafios porque ele passa. Temos o corredor, a Estrada Nacional, na situação, nas condições em que todos nós conhecemos, e o que está a funcionar efetivamente no país, neste momento, em termos de vias, a via marítima, aérea e a linha férrea. Esse desejo de fazer uma linha transversal, férrea, de sul ao norte, mas temos a estrada também, que é o que nós já conhecemos. Como é que acha que este Ministério vai funcionar efetivamente? Tal como eu levantava antes do intervalo, dizemos que este Ministério já tem, ao nível dessa ADC, a responsabilidade de responder para o Interland. Né? Moçambique tem este compromisso a nível dessa ADC e para responder às necessidades dos países do Interland, estradas, portos, linhas férreas, etc. E também possui desafios internos. Sim. A mobilidade e segurança de pessoas e bens. Começamos por aí. Primeiro eu penso que, olhando aquilo que é a situação real, temos que olhar este Ministério novo que chega, mas com uma situação real. E tem que haver franqueza na análise das coisas. Há uma pertinência de reconstrução da Estrada Nacional mas com altos padrões internacionais. Sim. Não num sentido... de Estrada Nacional. Não, mas com padrões internacionais. Uma autoestrada nacional. Exatamente. E isto é provavelmente um dos grandes desafios da Excelência Presidente. O governo de Sua Excelência Presidente Daniel Chapo traz. Já foram lançados os concursos. Reconstruir a Estrada Nacional a nível dos padrões internacionais. Ampliar sistemas de sinalização modernas, capacidade de mobilidade para o Interland. E resposta também, resposta. em caso de acidentes. Exatamente. Aquilo Sim. que temos visto ao nível dos outros países no mundo, que as infraestruturas, aquelas que é a espinha dorsal, são infraestruturas que estão acompanhadas de todos Tem os infraestruturas equipamentos. conexas. Exatamente. Eu Sim. penso que este é o grande desafio que este Ministério tem, não no sentido de construir, porque isto já fazemos uma ligação para o Ministério das Obras Públicas, mas no sentido de, com o Ministério das Obras Públicas, fazer este casamento juntos. São as duas faces da mesma moeda para garantir que o país tenha isto. Isto vai permitir maior circulação de pessoas e bens, vai permitir a economia fluir, vai permitir grande escoamento. Isso é muito importante que se reconheça. Mercadorias, porque há que reconhecer que há produção, alguma produção nas zonas rurais e recônditas. Algumas, se calhar, não. Há muita produção. E precisa-se de ser escoado. Eu vou dar um exemplo. O melhor ananás que a gente come vem de Muxungo. Não é Muxungo ali na vila. Muxungo entra para dentro. Tu conversas com alguém que vai a Muxungo para carregar aquele ananás, vai te dizer que é um processo, o carro entrar lá e vir. Eu dar um exemplo. Temos vários, eu estava a dar, e há vários outros produtos que o país está a produzir. Eu penso que este Ministério tem este desafio, termos uma visão de estradas modernizadas, obviamente que vai trabalhar com o Ministério das Obras Públicas, e temos também a própria questão também ao nível dos próprios transportes públicos. Sim. Também há que reconhecermos que as grandes urbes. O país tem que engrenar dentro das modas, dos modelos dos transportes públicos que está-se a usar.
O país tem que ter um modelo. É minha opinião, eu penso que este Ministério pode desenhar, trazer. E quem Tem vai que ter liderar, um quem vai liderar, modelo, quem tem- está a liderar o Ministério é alguém que já esteve Sim. Mas tem que envolvido ter em projetos um modelo, ao nível municipal. exatamente. Sim. O país tem que construir, isto tem que trazer um modelo de um sistema de transportes públicos, tipo um trem. Tem que haver, temos que ter uma cidade modelo. As grandes cidades do mundo que têm isso começaram por uma cidade modelo e foi referência. E daí foi expandindo, né? Eu penso que este Ministério também terá esta coordenação. Obviamente também vai Essa é a responsabilidade dos municípios. Bem, mas esta pode ser a responsabilidade dos municípios, eu não digo, mas aqui terá que haver também um casamento. Este Ministério vai trabalhar com as obras públicas, vai trabalhar com os municípios, que são os governos locais, no sentido de como é que... Porque está claro no discurso do Excelência Presidente da Na República, recomendação. a execução de políticas no domínio de transportes. Os transportes não é lógico que Sim. é o grande desafio nos centros urbanos nacionais. Eu penso que também traz este desafio e também a questão também de novas infraestruturas nos corredores de desenvolvimento. E isto tudo vão concorrer para um elemento muito interessante, a questão também do emprego. Se formos a reparar, há um conjunto aqui de intervenções que estão que o Sr. Excelência Presidente da República destacou e desafios para cada ministério, que ao ser concretizado vão fazer uma coisa boa, vão absorver muita mão de obra. Isto está claro, é positivo. Quero imaginar só a reabilitação da Estrada Nacional, do ponto de vista por onde vai passar norte, centro, sul, quanta mão de obra vai absorver. Isto é muito bom. E empregos, ainda que sejam temporários, que vão acontecendo ali, e também a própria renda de quem está por ali e vai fazendo os seus negócios. Se formos a fugir um pouco da nossa análise, se for a ver os países a nível dos BRICS, o Brasil, um pouco a Rússia, a China e a Índia, sobretudo, como é que eles conseguiram atacar as taxas elevadas de desemprego? É criar um ciclo de obras estratégicas que a sociedade precisa, e criar um ciclo de instalação também de vários tipos de infraestrutura. Isto foi capitalizando os cidadãos, foi empoderando os cidadãos. Eu penso que este Ministério também vai dentro, também vai perseguir aquilo que é a independência econômica. Eu estou a analisar aqui a forma como foram constituídos estes ministérios. Todos estes ministérios são dedos da mesma mão e terão que trabalhar coordenados e integrados para trazer aquilo que é a independência econômica. Eu creio que estou a acabar percebendo. E trazendo uma independência econômica, vai atacar os problemas das assimetrias de desenvolvimento, vai atacar os problemas das desigualdades sociais, quer dizer, vai empoderando o cidadão. Eu penso que Sua Excelência, o Presidente Dr. Daniel Chapo, foi muito inteligente a desenhar isto aqui. Este que é o desafio do momento do país. Temos de acreditar que não foi obra sua apenas. Os assessores, bem assessorados. Sim. Atacando, devolvendo criando a independência econômica e a pujança, todos os outros horizontes sociais, tu começas também, como bem falamos aqui, a atacar, né? A melhorar a vida das pessoas, olhando também para o próprio Ministério da Saúde. Sim. Eu penso que o Ministério da Saúde também tem aquele papel histórico, que é o maior valor, nosso maior valor é a vida, né? Sim. E dirigir, planificar, coordenar, e assegurar execuções políticas do setor da saúde, que é o Sistema Nacional de Saúde, a questão também da expansão dos centros de saúde, as parcerias para hospitais de referência que ele falava. Em termos de infraestruturas, o anterior governo fez um trabalho assinalável. No âmbito do projeto, um distrito, um hospital distrital, a reabilitação de uma das principais unidades de referência do país, o Hospital Central da Beira, o Hospital Central de Nampula, Maputo também, Limane. Exatamente. Eu penso que é aquilo que falávamos. Em termos de infraestruturas, estaremos razoavelmente bem servidos. Bem servido, exatamente. E também, mas há desafios também de valorizar os próprios profissionais da saúde. Mas isso ao nível da própria função pública, no global. Também. Estão agora em greve alguns setores da função pública. Há paralisações
Sim, pelo acompanhei Sim. no noticiário que parece que a paralisação é parcial, Parcial, não é sim. uma paralisação global da função pública estar parada. Sim, É algo, mas o facto é este. E é na saúde que sentiu-se mais esse impacto. Sim. Vi uma entrevista O setor da do educação também. ministro da Saúde a apelar para que se olhe, que se faça os seus direitos, mas sem deixar de trabalhar. E parcialmente. Chega um novo ministro também com os mesmos desafios. Eu penso que é aquilo que dizíamos, estamos numa análise que só depois dos 100 dias podemos fazer uma outra análise, mas a priori está-se a iniciar de algum sítio a obra. E ele está ciente, eu vi no telejornal ontem a entrevista do ministro, está ciente dos desafios do setor e diz que vai sentar com os próprios pessoal do setor para procurar encontrar soluções. Isto é um positivo. Ele está começando de algum sítio, também tem que fazer os alicates, né? Isto é um positivo. Isto é mais importante. Isto está ciente. E também tem aqui a questão da própria humanização dos próprios serviços de saúde. Um grande desafio. A disponibilidade dos medicamentos nas zonas rurais, nas zonas urbanas. Estamos a imaginar quanto percorre um cidadão para ter acesso a um paracetamol, às vezes para encontrar uma unidade sanitária a funcionar. Eu penso que aqui também há desafios e a equipe que o presidente criou para a área da saúde tem um ministro que é quadro do Perlur, que conhece, deu para perceber. Conhece os cantos da conhece casa. Os cantos da casa, desde as direções provinciais da saúde até o órgão central. Já foi diretor nacional e procurou capitalizar isto. Se formos a reparar, há um dado que nós não estávamos a trazer aqui na nossa reflexão. É a qualidade dos integrantes do governo e aquilo que são os desafios. Há mérito na sua nomeação. Procurou encontrar meritocracia, Sim. conhecimento técnico das áreas e mais tecnocracia. Já não temos aquelas situações de governantes que são nomeados porque apareceram muitas vezes concedendo entrevistas ou participando em programas de televisão de análise. Em outros mandatos tivemos muitas situações destas, em que os ministros saíam, já tínhamos reitores de universidades, ministros, vice-ministros, saídos das televisões, porque eram convidados para partilhar o que pensam, e a partir daí, pronto, chega ministro. Não há estas situações neste governo. Olhando o desafio do atual ciclo governativo, eu penso que procurou-se meritocracia, como disse, tecnicidade e tecnocracia, e menos viés político. Isso é bom. É o que eu olho, na minha maneira. Procurou-se reduzir a carga política. Tudo bem que o ser humano, no sentido aristotélico, é um animal político, mas do ponto de vista para a composição do governo, até agora que é um governo em construção, olhou-se muito isso. Mais pendor tecnicista, domínio das questões técnicas, menos peso político. Eu penso uma vantagem ser conhecedor da casa. É uma vantagem porque há um elemento que ele disse na tomada de posse dos ministros, que é um governo orientado para resultados, para renovar a esperança dos moçambicanos. Está muito comprometido com os resultados e esperança dos moçambicanos. E tu tens de fazer com pessoas que percebem alguma coisa da coisa. Isso é muito importante. E eu penso que está a ser assertivo até agora a construção do novo governo, que ainda está em construção. Faltam mais 6 seis vacaturas. Acredito que vamos ver qualquer dia. Ao longo desta semana deve ser preenchido. Exatamente. É muito tempo de espera. Sim. Exatamente. Iremos depois a esse ponto para perspectivar quem é que vai ocupar estes lugares. Sim. E olhando também em relação para o Ministério das Comunicações e Transformação Digital, eu penso também que foi buscar um quadro. É um homem já com uma longa carreira. Longa transformação acadêmica, intelectual e técnica, sobretudo na área com passagens em vários setores. Das comunicações. Isto também é aquilo que dizia, vai ajudar. Não lhe surpreendeu ter tirado o homem que tinha sido colocado nas linhas aéreas de Moçambique para ministro das comunicações? Foi colocado lá porque era para resolver um problema que continua. As LM são o que são. Ainda agora tem de devolver um Boeing cargueiro porque sequer foi usado. E há dinheiro em jogo aí. Bem, quando tive conhecimento pela imprensa, como cidadão normal, a pequena questão que eu olhei foi tentar perceber aquilo que dizia no início desta reflexão, a qualidade dos constituintes e as responsabilidades que estão assumidas. Eu fui percebendo que Sua Excelência, o Presidente da República, procurou isto que dizia, mais tecnocratas, tecnicidade, menos política, para tentar montar-se a coisa.
Isto é um exemplo que a gente contrata um pedreiro para construir uma nossa pequena obra. É o trabalho dele que vai iniciar a obra. Depois, no futuro, há de vir o carpinteiro, há de vir o pintor, há de vir o canalizador. Né? Então, Ou seja, a partir do topo, o engenheiro Muxanga vai resolver os problemas da ELM. eu penso que ele agora está com os desafios do Ministério das Comunicações e Transformação Digital. Sim, sim. E tendo tido passado por esta experiência das linhas aéreas, estando no topo, ele tem mais recursos, mais apoio institucional, olhando a sua capacidade de encontrar soluções, não só ao nível eu penso que já não é as linhas aéreas, porque as linhas aéreas já estão... Sim, nos transportes e logística. Então, eu penso que para a questão da transformação digital, as comunicações, hoje em dia... Desafio de futuro. É a guerra que as grandes potências deparam-se com ela. Hoje em dia, o TikTok não é um elemento de tu brincares só com ele. Influencia até na política externa das nações. O Facebook, o Instagram, o Twitter, são aplicativos, plataformas, até para trabalho, produtividade. Sim. Este Ministério estará, por exemplo, a questão do e-government, governo eletrônico. É com eles que tem que vir. Hoje em dia, esses aplicativos não é só para usar para questões banais, tu pode usar também para produzir. E os países desenvolvidos já usam para isto. Poder usar, até se calhar não seja esse o termo, já estamos a usar para produzir. Exatamente. Então, eu penso que este Ministério vai olhar mais neste sentido também de políticas no domínio das comunicações, a própria transformação digital, né? A questão do próprio domínio das TICs, tecnologia de informação e comunicação, e até o próprio uso. E é um elemento muito interessante que eu olho que este Ministério vai ter que, dentro dos próximos tempos, produzir algum regulamento, que até os países envolvidos estão até com este problema, é o uso da inteligência artificial. É um grande desafio. Os próprios países envolvidos estão com problemas como gerir a inteligência artificial. Sim. Está-se a tornar a história do feitiço virar contra o feiticeiro. Então, Exatamente. eu penso que nos próximos tempos este Ministério também algum regulamento a nossa cidade vai ter que ter, não só pelo uso das tecnologias, também a própria questão da inteligência artificial. Sim. Eu vou dar um exemplo. Tudo isso que nós estamos a fazer aqui, alguém pode fazer com a inteligência artificial. Sim. Dar-lhe o dito por substituição do homem. Exatamente. Então, eu penso que é uma tecnologia, é uma revolução tecnológica que este Ministério terá, na minha sincera opinião, que olhar por isto, regular e tudo, e dizer como a sociedade deve usar essas tecnologias. A semelhança do que foi no passado, com a tecnologia da clonagem. Sim. Sabemos que está barrado para seres humanos, mas quando começou, toda a gente estava com medo. Posso ser clonado, não posso ser clonado, e o ser humano não está percebendo. Então, eu penso que também este Ministério traz esses desafios, né? E eu penso que, olhando, foi aqui que temos em relação à composição do novo governo, e também outros elementos. Ele diz que outro dos compromissos do governo dele é que o Estado funciona à vista de todos. Transparência, boa governação, publicação de relatórios. Proximidade com a população. Transparentes sobre lucros, despesas, dívidas, até situações de conflitos dentro. Isso é muito positivo. E ele começou, o presidente começou com o primeiro elemento, a implementação da lei da propriedade. Todos os membros desse declarar têm que declarar. Isto é positivo. Ainda havia situações de se contornar esta lei. Eu penso que, segundo... E temos a vantagem hoje de ter um chefe de Estado que também foi docente universitário, é de especialidade, é jurista. Aqui temos a vantagem de termos um líder que também é conhecedor da lei. Como intelectual, como fazedor e hoje como implementador. O país ganha quando tem um presidente de formato em áreas. Com impacto técnico na sociedade. O direito é uma área transversal. Quem estuda direito conhece um pouco, tem noção um pouco de tudo. Sim. É como o jornalismo. O jornalista é bem informado, efetivamente. Ganha muito o país tendo um presidente com as qualidades de Daniel Chapo. Sem sombra de dúvida. E, sobretudo, também quando foi apoiado com uma máquina de múltiplas áreas de saber. A própria primeira-ministra também, sua chefe primeira-ministra é jurista, os próprios integrantes do governo. Aqui temos um desfile de competência intelectual que terá que produzir resultados práticos para o bem-estar de todos nós. Eu quero acreditar que todo cidadão, quando viu aquilo, agora vamos esperar os resultados. Pelo menos aqui não há dúvida de quem é que isto é bom. Isto traz mais alento à sociedade em matéria de governação.
Outro elemento também tem a questão, falávamos de acelerar a digitalização dos serviços do Estado, né? Sim. Tornar mais acessíveis, rápidos, seguros, por exemplo. E potenciar os próprios funcionários do Estado no uso dos sistemas de Exatamente. comunicação e informação. Alguns sistemas do Estado, tens de pagar, fazeres bicha, por exemplo, para pagar um simples reconhecimento de um documento. Eu penso que no futuro há tecnologia para isso. Online tu podes fazer, só fazes a transferência, o Estado confirma e é fácil para o Estado também fazer a prestação de contas. Quando eu digo que estou a falar de vários serviços que têm que ser informatizados, digitalizados, a nível do governo central, até os governos locais. Né? Eu penso, por exemplo, posso dar um exemplo da questão do próprio passaporte. Já um passo positivo, temos que reconhecer, Sim. que vem do mandato passado. Hoje em dia, os passaportes, tu fazes a marcação online. Fazes a marcação online, fazes o complemento de identidade você só também. está lá fisicamente para confirmar que és a pessoa exata. Isso há que se capitalizar a questão do BI também. Sim. Eu penso que também para outras áreas vai expandir-se, hoje do passado positivo. Assegurar parcerias público-privadas que tragam mais benefícios para o Estado e para o povo. Isto também é muito importante. Comunidades locais. A questão dos investimentos nas zonas, no seio das comunidades ou nas zonas rurais, urbanas, ter a haver benefício. Alguém dizer que não, este projeto que está aqui ao lado, que eu passo daqui quando vou ao serviço, vou à escola, eu me identifico com os traz-me benefícios. Eu penso que este também é... Graças à implantação deste projeto, temos estrada, temos uma escola melhorada, temos água, temos... Neste ponto, assegurar parceiros público-privados tragam benefícios do Estado para o povo. Podemos ver a experiência do Sr. Excelência Presidente da República como governador da província de Inhambane, que foi sentar com essas horas. Veja lá a situação do povo. Ali era uma roubalheira. E a Sozol teve que ver. E o marco dele melhorou, as cotas começaram a ser claras, vimos alguns vídeos de algumas pessoas a fazerem os depoimentos, a confirmarem, emprego localmente, responsabilidade social séria. Isto é muito importante. Responsabilidade social não é só andar a distribuir camisetas e bonés, não é isso aí. Isto é o detalhe. É muito sério, campo financiar o desporto, é preciso. Nascem talentos localmente, campo em condições de infraestrutura. Então, eu penso que isto também ele tocou. E fala por experiência. Eu penso que muitas das coisas aqui que estamos a ver, de Sua Excelência, ele traz experiência, ele quer transportar, galvanizar esta experiência mais para um plano nacional a partir dos seus próprios dirigentes. E eu gostei de uma célebre expressão dele que disse no ato de empossamento que não queria vícios aqui, nem vícios do passado. Isto é muito importante. Quer compromisso. Eu penso, isto aqui é a os ministros vão trabalhar. Exatamente. Mesmo os que vierem, mesmo os outros níveis também de governação. Acho que esta é a fórmula, é a matriz dele que ele está a deixar aqui. Vai se replicar em vários níveis da governação. As exigências ao nível do topo, mas que se replicam também na base. Eu base. acredito que será esta a metodologia dele. Aquilo que foi ao nível do topo vai se descer os vários níveis de governação onde ele tem a responsabilidade. Há mais 6 ministérios por serem preenchidos em termos de liderança. O Ministério da Educação e Cultura, o Ministério das Obras Públicas e Habitação, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais Religiosos, Casa Civil, não me ocorrem agora outros, mas são no total 6 ministérios. Quem vai para estes ministérios? Na sua, o porquê deste interregno, este intervalo para a nomeação dos titulares destes ministérios? Bem, como dizia, nós estamos aqui num exercício de reflexão. Sim. Não trazemos aqui perspectivas, né? Podemos ser bem-sucedidos como nós. Mas eu penso, equacionar. Exatamente. Olhando aquilo que foi a lógica do que vínhamos aqui analisando, né, na conversa, como foi a metodologia e a qualidade dos requisitos dos novos dirigentes deste novo governo, eu penso que provavelmente a lógica será a mesma. Domínio técnico das coisas, tecnocracia, tecnicidade. Algum contacto com esta coisa tu vais fazer. Está sendo difícil encontrar as pessoas certas para estes lugares? Ou, especulando, estará também no âmbito do diálogo, da negociação com as outras forças políticas, a busca de consensos para que possa, neste franja
Há uma ir coisa, buscar lá há uma buscar coisa lá que me deixa tranquilo. representantes. Há uma coisa que deixa-me tranquilo e confortável. É que Moçambique possui quadros até para exportar. Isso eu digo francamente. Até para exportar. O que quero acreditar não é a ausência ou escassez de quadros para essas áreas. São alguns ditames que nós não temos aqui, questões mais internas que possam estar ainda a serem equacionadas. Internas a nível de partido, se calhar. Isto é uma máquina de governação. É uma máquina de governação e são assuntos que não são de domínio público, a gente não sabe. Podemos querer não imaginar da especulação, mas Não especulando, mas equacionando. também tem que, pode ser, pode não ser, mas eu penso que existem quadros que podem estar identificados e provavelmente nos próximos dias vamos saber, né? Mas aquilo que é importante na nossa reflexão é perceber que pelo perfil que já saiu a sociedade da primeira leva de nomeações, eu penso que vai manter. Este que é Tem de ser gente competente. meritocracia, competência, tecnicidade, técnica, tecnocracia. De político todos já somos seres sociais e políticos, isto Aristóteles já disse, mas estou a falar para os desafios, porque temos que perceber que estas pastas que vão ser ocupadas, e ele já tem desafios lá, ele disse, falta para a educação. O que ele quer na educação? Valorização do professor, melhoria da qualidade do ensino, acesso aos recursos, o livro, a pessoa terminou o semestre, tem o livro. Terminou o ano, tem o livro. Iniciou o ano, quer dizer, domínio dos conteúdos acadêmicos. Quer dizer, estou a falar, como falo, por exemplo, também a questão das obras públicas, já falando. Então, eu penso que são esses elementos técnicos, Sua Excelência, por exemplo, está a olhar para montar a sua máquina governativa. E é legal, é legítimo. Eu tenho compromissos que diz que é de esperança, de renovação e de resultados, né? Orientado para resultados para renovar a esperança das moçambicanos. Portanto, a ideia de que, eventualmente, seja para acomodar algumas exigências a este diálogo político não lhe parece possível. Eu penso que se acontecer isto e pacificar o país, eu penso que é positivo. Eu penso que é positivo. E subscrevo que se há esta prerrogativa de a reconciliação entre os moçambicanos, aparecer outros moçambicanos que podem ser contados com eles para reconstruir o país, eu penso que é positivo e qualquer moçambicano vai apoiar. E eu penso que é importante percebermos que esse negócio de começarmos a olhar as coisas muito somente por cores político-partidárias, às vezes isto cria frações na sociedade. O mais importante é descurarmos um pouco disso. Olhar, é moçambicano, é competente, está disposto a usar a camisola, fazer parte de um governo que está para, como diz aqui, trazer resultados e renovar a esperança dos moçambicanos. Eu penso que se o diálogo roçar, desembocar nesse sentido, eu penso que e o país estar pacificado, estabilizado e aparecer mais moçambicanos a contribuir, eu penso que isto é positivo. Venâncio Molhano, em entrevista à BBC, diz que está disponível, caso as exigências que ele faz sejam efetivamente acomodadas, a fazer parte do governo, a integrar o governo. Se calhar estejamos nesta perspectiva. É um cidadão moçambicano, tem as suas ideias e estou a acompanhar essa entrevista, a dizer agora, pauta por pacificação do país, isto é bom, e se traz alguma ideia. Sabe, esta questão de governação é uma troca de ideias. Se tu traz a sua ideia que pode me ajudar a ter um país modernizado, é bem-vindo. E se eu também tenho uma ideia para si, a governação é nesse sentido. Eu penso que se está com manifestou este desejo, eu quero acreditar que o sistema político ouviu e o Presidente da República também ouviu, deve ter ficado sensibilizado. É mais um irmão moçambicano, como disse no encontro com as confissões religiosas, que somos irmãos, queria que todos estivessem aqui e tudo. Não podemos estar a olhar a questão do ponto de vista de cores políticos. Esse século XXI tem que se parar de pensar um pouco estas coisas. Se você for a perceber o desenvolvimento das grandes nações, os tigres asiáticos, os países dos BRICS, você deve perceber a forma como é que eles trabalham em conjunto para alcançar aquele crescimento econômico e desenvolvimento. São pessoas que vêm de partidos diferentes, mas a nação está estabilizada. Então, eu penso que se há esta predisposição deste candidato, o segundo candidato presidencial mais votado, de contribuir para a pacificação do país contribuindo estando no governo.
Eu penso que é positivo. O mais importante é termos uma reconciliação, é termos cada um. E é até importante que você só é bem avaliado quando faz as coisas. Ficar nas redes sociais a escrever, a falar e fazer artigos, até pode ser bom nisso também, mas melhor campo para você ser Avaliado, bem mostrar ser que avaliado, vale. ser um bom jogador, um bom treinador, não é só de bancada, é estar no terreno a dar as tuas contribuições. Eu penso que é um bom sinal para pacificar e reconciliar o país. E Estamos acredito mesmo já que de saída. o país vai apoiar Os próximos 100 dias vão servir apenas, vamos assim dizer, para reestruturar, arrumar a casa e depois que vem um start efetivamente para o país começar a funcionar. Eu penso que isto é um processo dinâmico. Provavelmente o que pode vir a acontecer dizer que vamos fazer uma coisa, paramos a seguir, começamos a outra. Eu penso que a governação também tem sua pressão, sua pressão. E provavelmente haja uma metodologia de vai se montando e vai se trabalhando, vai se procurando resultados e vai se fazendo uma autoavaliação. Porque, pronto, há este desafio, as expectativas da sociedade e também de trazer resultados. Eu penso que será a questão dinâmica, né, de complementaridade. E pronto, penso que próximas vezes, outra oportunidade, podemos refletir mais decisões. Eu acredito que ainda virão de cima mais decisões. A equipa ainda só está a começar. Isto ainda falta ser a composição final. Para carburar efetivamente. Exatamente. Eu penso que ainda há muitos foros de análise. E o que temos de fazer como cidadãos é dar força. É dar força, apoiar e se há um processo de diálogo, de reconciliação também que visa contar com todos, também tem que ser apoiado e o país precisa de rumo junto ao desenvolvimento e bem-estar dos moçambicanos. Isso é mais importante. Muitíssimo obrigado, Imtiaz Valá, especialista em boa governação e desenvolvimento do Centro Universitário. Ele foi o nosso convidado na edição de hoje do Estado da Nação. Estivemos então a perspectivar a governação de Daniel Francisco Chapo, presidente eleito. Ele já monta o seu governo, já tem 12 dos 18 ministros que prevê que componham o seu governo. Boa noite, voltamos a ver-nos numa próxima ocasião.